do Senhor, amém? Deus seja louvado, uma alegria estar com vocês. Da outra vez eu avisei o Rogério, era, sei lá, acho que 10 para 6. Falou, agora? Eu falei, achei que ia dar para chegar, rapaz, mas saí de casa cedo aquele dia, 4 horas da tarde, peguei um trânsito aí lascado, falei, não vai dar para chegar não. Aí eu coloquei ele ao vivo, falei, vou assistir ele voltando para Osasco, para ver se ele vai falar mal de mim. Aí coloquei lá, falei, vou ficar só observando agora. Ele falou, me deixaram aí, me deram um calote. Mas glória a Deus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Até ontem eu estava convicto de pregar uma mensagem aqui hoje. Mas ontem à noite o Senhor trouxe um peso no meu coração a respeito daquele texto. Falei, meu Deus, agora está muito em cima da hora, Senhor. E Ele me trouxe essa palavra ao coração. Então eu tenho certeza que Deus vai falar com você da mesma forma que Deus falou comigo. Amém? Atos capítulo 2, versículo 1. A minha versão é a NVT. Se a sua for diferente, você pode aí vai falar a mesma coisa, vai mudar só um pouquinho a versão. Amém? Diz assim, no dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval. Encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Amém? Deus seja louvado, Pai. A Tua palavra diz, e eu creio, que sem Ti nada podemos fazer. Então fales e não te cales. Fale conosco para a glória do Teu nome, Senhor. Não o que nós queremos, mas o que precisamos. Pai, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Roger, pastora Raquel, pastor Rogerinho, a esposa aí já foi apresentada. O ministério de Jesus é um ministério, creio que é uma das partes de ministérios que a igreja mais conhece desde o começo, desde o início. Jesus é chamado, é enviado à terra, e quando Jesus chega às margens do rio ali, Jordão, João Batista está batizando, pregando o arrependimento. Então Jesus, olha Jesus chegando e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a palavra de Deus vai nos direcionando e nos mostrando todo o ministério de Jesus. O que chama a minha atenção é que quando Jesus é batizado, sai da água e algo glorioso acontece, a manifestação da Trindade às margens do Rio Jordão. A Bíblia diz que os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba. O Pai do céu grita, esse é o meu Filho amado em quem me compraz, e ali estava Jesus. E a Bíblia diz, é o capítulo 3 de Mateus, capítulo 4, a Bíblia diz, e o Espírito conduziu Jesus ao deserto. E a Bíblia relata que durante 40 dias, Jesus é tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4 diz que depois de 40 dias, o diabo apareceu para tentar Jesus. Mas Lucas relata que durante os 40 dias, o diabo tenta, porém, a manifestação ali é após os 40 dias. E quando passa os 40 dias, Jesus tem fome e o diabo se apresenta e faz uma proposta para Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus responde ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Logo em seguida a Bíblia relata que o diabo pega Jesus e coloca Jesus no pináculo do templo. E quando ele chega lá, fala, tira-te daqui para baixo, e Jesus responde ele também. Depois o diabo coloca ele numa parte mais alta do monte e fala, me adora e eu te dou todas essas coisas porque a mim foi me dado. O que é interessante é que quem conduz Jesus para o deserto é o Espírito Santo. Quem vai conduzir Jesus para o deserto é o Espírito. O diabo vai colocar Jesus no lugar mais alto. Vou falar de novo. Quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito Santo.
o diabo coloca Jesus no lugar mais alto. A primeira palavra que eu tenho para alguém que está me ouvindo nessa noite é: o deserto, ele tipifica uma fase difícil que nós passamos. E essa palavra tem direção. O deserto que você tem vivido e enfrentado não é uma punição de Deus. O deserto que você tem vivido e enfrentado não é um castigo de Deus, mas é uma escola para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Vou falar melhor, meu irmão. O momento difícil que você está enfrentando não é um castigo ou uma punição de Deus sobre você e sobre a sua família, mas Deus está te treinando, porque Ele está preparando coisas grandes e poderosas sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deserto nunca foi punição de Deus para filho dele. Deserto sempre foi uma escola, um treinamento para aquilo que Deus vai liberar sobre a minha vida e sobre a sua vida, para a glória de Deus. A Bíblia relata que Jesus responde: o diabo desce do monte, e quando Jesus desce do monte, ele vai escolher os discípulos, 40 dias jejuando para escolher os seus discípulos. Vem Jesus caminhando, quando ele chega à beira, às margens de um mar, ele vê Pedro, Tiago, vê André, vê João pescando, e a Bíblia diz que eles pescam a noite inteira, mas não pegam nada. Eles pescam aquela noite toda, mas não conseguem pegar absolutamente nada. E a Bíblia vai dizer o seguinte: Jesus fala para eles: volta agora e lança lá do outro lado. Pedro vai, obedece à voz do Senhor, lança do outro lado a rede, e o barco dele quase afunda de tanto peixe que ele pegou. Ele pede ajuda, o barco enche de peixe, ele chega até a beira do mar, e quando ele chega até a beira do mar, Jesus olha para ele e fala assim: agora me segue. Por que Jesus primeiro fez com que Pedro pescasse aquela quantidade para depois o chamar para o ministério? O que eu estou pregando hoje está relacionado ao meu chamado e ao teu chamado. Todos nós temos um chamado de Deus sobre a nossa vida. Hoje é culto de missões, eu quero falar muito sobre o chamado de Deus sobre nós. E a minha pergunta é: por que Jesus mandou Pedro voltar e pescar demais, para depois Jesus convidar ele a segui-lo? Por que Jesus não aproveitou aquele momento de tristeza, de frustração de Pedro e falou para Pedro: vamos agora, me segue? Não, primeiro Jesus falou para ele: volta lá e pesca. Quando ele pescou, aí agora ficou alucinado com a quantidade de peixe. Quando ele chega na beira da praia, Jesus fala: me segue, eu farei de você pescadores de homens. Qual é o motivo que Jesus faz isso? É porque se eu e você não tivermos nada para deixar para trás, nós nunca valorizaremos o nosso ministério. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, Deus está falando com alguém aqui. Você precisa abrir mão de algumas coisas valiosas hoje para você, para que Deus te leve a um próximo nível. Eu e você precisamos aprender a abrir mão para viver algo com Deus. Se você não tem nada para abandonar, você não está pronto para viver o ministério. Se você não tem nada para abandonar, você não está pronto para viver com Jesus. Porque a ordem de Jesus, depois de Pedro ter pescado, foi: deixa tudo aí agora e me segue, e eu farei de você um pescador de homens. Deixa eu falar para alguém: existem coisas na sua vida, pessoas na sua vida, que você precisa abandonar, senão Deus nunca vai te levar a um lugar mais profundo. Existem fases na sua vida que foram boas, mas foi para um tempo, agora não serve mais para você. Você precisa entender que é tempo de abandonar situações passadas, relacionamentos passados, vidas passadas, para que eu e você venhamos viver algo poderoso com Deus. Deixa eu dizer algo, meu irmão, é muito interessante, pessoas que não passaram por nada na vida, e hoje vivem do ministério, hoje eu vivo disso. É muito estranho isso. Porque todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ele passou por momentos difíceis. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus teve que abandonar algumas coisas. Todos nós passamos por isso. Todos nós temos que abrir mão de algumas coisas para seguir Jesus. A vida com Jesus é uma vida de renúncia. A vida com Jesus é uma vida de renúncia. Eu e você precisamos. Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Eu vou falar de novo porque Deus está queimando isso no meu coração. Existem pessoas e situações que você vai precisar abandonar para continuar vivendo algo mais profundo com Deus. Aleluias. E o que chama a minha atenção é que quando Jesus chama Pedro, ele vira para Pedro e diz exatamente aquilo que Pedro fazia: eu farei de você um pescador de homens. Por que Jesus fala isso para Pedro? Porque era exatamente isso
que Pedro fazia. Pastor, não entendi nada, então vou falar mais rasgado para todo mundo entender. Deus estava escolhendo Pedro exatamente, separando Pedro exatamente para usá-lo naquilo que ele conhecia. Não entendi direito, então vou explicar melhor. Eu e você achamos que para ser ungido de Deus, separado por Deus, nós precisamos ser chamados somente dentro da igreja, mas eu quero dizer, não, Deus quer usar você dentro daquilo que você conhece. Deus quer usar você dentro daquilo que você já viveu. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer, Deus quer te encher do Espírito Santo para que você seja um instrumento de Deus, seja um jogador de futebol. Deus vai te usar nesse meio, seja um contador, seja um advogado, seja um policial. Eu e você precisamos entender que o chamado de Deus é para pessoa, não é para local. Aleluias. Vou falar de novo, o chamado de Deus não são para locais, são para pessoas. Deus vai usar você dentro daquilo que você conhece, daquilo que você vive, daquilo que você experimentou. É aí que Deus vai te usar. Aleluias. Pastor, você não sabe de onde eu vim. É exatamente essa a escola de Deus para te levantar como boca do Senhor na terra. No momento onde todas as áreas da sociedade estão sofrendo um avanço maligno para neutralizar o evangelho, é lá que Deus vai levantar você. É na escola. Você é professora, é na escola que Deus vai usar você. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos entender que o chamado de Deus é sobre você, não sobre o local, e Deus vai usar você, aonde você está, para fazer com que o nome dele seja glorificado. Ele vira para Pedro e vai dizer: ei, você era pescador de peixe, a partir de agora, você vai ser um pescador de homens. Pedro entendeu a mensagem. Às vezes nós não estamos abrindo mão do chamado de Deus, porque a gente não entende que Deus quer usar você exatamente onde você está. Deixa eu liberar uma palavra sobre a vida de alguém. Toda a vida que você experimentou até hoje foi o colégio de Deus para você. Meu irmão, nunca tive problema com droga, nunca tive problema com crime, nunca tive. A minha vida foi jogar bola e surfar. Trabalhava, surfava e jogava bola. Como que eu vou ganhar alguém que veio do crime e das drogas? Qual a experiência que eu tenho? Qual é a vida que eu tenho? Vou chegar para ele e falar: eu sei o que você está vivendo. Não, não sei. Eu sei o que você está passando. Não, não sei, é uma mentira. Imagina alguém que Jesus tirou exatamente daquele meio para falar: não, mas eu sei o que Deus está fazendo, eu sei o que você está vivendo. E deixa eu te dizer, da mesma forma que Jesus me resgatou, Jesus vai resgatar você. E deixa eu te dizer, isso serve para todas as áreas da nossa vida. Deus vai usar você, a vida que você teve, para fazer com que o nome dele seja glorificado. Entenda uma coisa, meu irmão, tudo que você viveu até o dia de hoje, você viveu como uma escola para que você hoje fosse instrumento de Deus exatamente aonde você vive e aonde você está. Isso é muito importante sobre nós. A Bíblia diz que Jesus vira para Pedro e convida Pedro. E o que é interessante dentro da história e da cultura de Jesus, é que todos os homens, geralmente, na sua grande maioria, sempre que o homem seguia a profissão do pai, é porque ele não tinha uma vocação, não tinha dado certo para o ministério. Sempre que um filho seguia a profissão do pai, é porque ele não tinha um chamado para viver como dentro da religião daquele tempo. Porque era muito comum, quando as crianças judias começavam a estudar desde muito cedo, aqueles que se destacavam, eles levavam para dentro, traziam para dentro dos lugares religiosos. Quando nós vemos Jesus escolhendo Pedro, escolhendo Pedro como pescador, escolhendo Tiago como pescador, escolhendo João, escolhendo os discípulos, cada um dentro da sua profissão, Jesus estava chamando gente que dentro da visão religiosa daquele tempo não tinha dado certo. Então por isso que eles viviam na profissão dos seus pais. Vou falar de novo. Quando Jesus escolhe aqueles homens que viviam de uma profissão que não tinha a ver com a religião, para toda a sociedade, inclusive para os religiosos, aqueles homens não dariam certo de forma nenhuma. Mas Jesus, ele não escolhe baseado na capacidade
Jesus escolhe pela sua disponibilidade. Jesus não escolhe porque é bom, Jesus escolhe porque está disponível. Jesus não escolhe porque sabe fazer, não, porque isso para Deus não é muita coisa, porque Ele pega aquele que não sabe e Ele ensina a fazer, Ele pega aquele que não era e Ele faz ser, porque Deus não está escolhendo baseado na capacidade que nós temos, Deus está escolhendo baseado na disponibilidade que nós temos. Então eu te faço uma pergunta: o quanto você é disponível para Deus? O quanto eu e você somos disponíveis ao Senhor? Porque aqui está o segredo de uma vida poderosa com Deus. Aonde, pastor? É quando nós estamos disponíveis ao Senhor. Deus, Ele não olha assim e fala: nossa, como o pastor Rogerinho é muito bom no que ele faz, então eu vou escolher. Não, Deus não tem problema com isso, meu irmão. Deus olha e fala: está disponível, vou usar. Está disponível, vou separar. Está disponível, vou levantar. Sabe o que está faltando nos nossos dias? Disponibilidade. Sabe o que está faltando no nosso tempo? Disponibilidade. As pessoas estão tão preocupadas com a vida terrena, elas estão tão preocupadas com o que vão conquistar amanhã, que elas não têm tempo para Jesus, elas não têm tempo para o Senhor. O seu coração é totalmente voltado para a terra. Jesus fala: onde está o seu tesouro? Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E eu te faço uma pergunta nessa noite: aonde está o seu tesouro? O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Colossenses, ele vai dizer: buscai as coisas que são do alto, aonde Cristo está sentado. Aleluia. O chamado de Deus, de Jesus para os seus discípulos, diante de uma sociedade, diante da religião, diante dos religiosos e estudiosos daquela época, eram pessoas que não tinham futuro. Mas quando Jesus viu que aqueles homens estavam dispostos a segui-lo, o Senhor separou e tornou eles o pilar da igreja até o dia de hoje. Quem não sabe quem é Pedro hoje? Pai da igreja, pilar da igreja. Quem não sabe quem é Tiago? Quem não sabe quem é Paulo? Pedro, um dos mais falados. Mas quem era Pedro? Pescador. Alguém olhou e falou: não, esse menino não tem chamado não, esse menino não tem condições de viver assim não, é melhor continuar pescando. Jesus olhou e falou: está disponível, então vou usar. Está disponível, então vou levantar. E eu quero liberar uma palavra sobre o seu coração nessa noite, e comece a ficar disponível a Jesus. Começa, meu irmão, a entregar a sua vida a Jesus. Começa a entregar o seu tempo a Jesus. Começa a se entregar para Jesus. Procure seu pastor, fala: pastor, conte comigo, eu quero ser usado, eu estou disponível para Jesus. É isso que nós precisamos viver hoje. Eu tenho experimentado isso, eu tenho visto isso, tenho conversado com pessoas, tenho andado em alguns lugares, e eu estou vendo pessoas que não têm tempo para o Senhor. E Deus não usa quem é bom, Deus usa quem está disponível. Jesus vai te separar baseado o quanto você se entrega para Ele, é a quantidade que Ele vai usar você. Quanto mais nós nos entregamos ao Senhor, essa será a medida que o Senhor vai nos levantar. A Bíblia vai relatar que Jesus chama eles, e Jesus começa o ministério com eles. 3 anos e meio de ministério. Durante 3 anos e meio, Jesus está caminhando com seus discípulos, pregando, curando, libertando, operando milagres, maravilhas. Deus está fazendo coisas poderosas. Jesus está sendo glorificado, reconhecido, até que dá o tempo de ministério de Jesus. Jesus se entrega. Quando Jesus se entrega, a Bíblia relata que ele sofre, ele apanha, sofre na mão dos algozes ali, morre, mas ressuscita ao 3º dia. Quando Jesus ressuscita ao 3º dia, Jesus se apresenta para alguns, e João capítulo 20 vai mostrar que Jesus vai até onde os seus discípulos estavam. Quando Jesus chega onde os seus discípulos estavam, a Bíblia relata que eles estão com as portas fechadas, mas Jesus ultrapassa a parede. Jesus ultrapassa a... Não, só porque senão fica tímido. Jesus ultrapassa a...
Por que Jesus ultrapassa a parede? Como que ele consegue essa proeza? Porque Jesus estava com o seu corpo glorificado. É o corpo que nós teremos. Alguém pegou. É o corpo que nós teremos logo, logo. Meu irmão, quem quer morar no céu aqui? É o corpo que nós teremos logo, logo. Jesus tem um corpo glorificado e ele ultrapassa a parede porque estava tudo fechado. O que chama a minha atenção, pastor, é que quando Jesus ultrapassa a parede, ele está com o corpo glorificado. E quando ele está com o corpo glorificado, é algo poderoso. Só que ele chega diante dos seus discípulos e ele mostra as cicatrizes da mão e do lado. O corpo é glorificado, mas a cicatriz da mão e a cicatriz do lado continuava em Jesus. Jesus está com o corpo glorificado, mas o ferimento que ele sofreu na mão e o ferimento que ele sofreu do lado da costela continuava. Quando Jesus chega diante dos seus discípulos, antes de Tomé estar, porque Tomé não estava ainda na sala com eles, Jesus chega, fala, paz seja convosco, e apresenta as mãos e o lado. A cicatriz estava lá ainda. O corpo estava glorificado, mas a cicatriz estava lá. Que é isso? A marca do que Jesus enfrentou, a marca do que Jesus provou, mesmo com o corpo glorificado, permanecia naquele lugar, porque aquilo era testemunha que verdadeiramente ele venceu e as pessoas, seus discípulos, poderiam confiar e continuar crendo em tudo aquilo que ele disse. Pastor, não estou entendendo o que isso tem a ver comigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem ferimentos na minha vida e na tua vida que Deus permitiu a marca ficar, porque esse vai ser o instrumento de evangelismo no dia de amanhã. Preciso pregar para alguém aqui nessa noite. Você foi ferido, você foi marcado, mas essa cicatriz não vai desaparecer, porque isso vai ser instrumento de salvação para a vida de alguém amanhã. Eu não entendi porque que Deus estava dando essa palavra para mim ontem. Eu falei, Senhor, é muito em cima, Senhor, eu não consigo nem parar para estudar ela, mas agora eu estou começando a entender, porque eu estou falando com gente ferida nessa noite. Agora eu estou começando a entender porque eu estou falando com gente que sofreu, eu estou falando com gente que chorou, estou falando de gente que andou se rastejando faz pouco tempo agora, achando que ia sucumbir, então chegou aqui marcado, chegou aqui com marcas, chegou aqui ferido, e eu estou falando para gente que sofreu, e eu vou te dizer, não despreze a dor de alguém, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, e me trouxe também para liberar uma palavra para o teu coração. O sofrimento de hoje não vai passar de uma cicatriz no dia de amanhã, e essa cicatriz vai ser instrumento de Deus para a salvação de alguém. Aleluias, aleluias. Então eu preciso falar para alguém, chora tudo que tiver para chorar hoje. Você pode olhar para quem está do teu lado, mesmo de longe, de máscara, e falar para ele, chora tudo que você tem para chorar hoje. Se está doendo, chora, meu irmão, não segura não tem problema, chore. Se derrame aos pés do Senhor, pastor, mas está doendo, vai doer mesmo, é normal, fica tranquilo, mas isso não vai te matar. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui, esse ferimento não vai te matar, não vai te destruir, não vai te afundar, amanhã é cicatriz para a glória de Deus, aleluias. Ah, meu irmão, quando eu chego e converso com alguém marcado, é alguém que tem história para contar. Quando eu falo com alguém marcado, eu estou falando com um sobrevivente. Quando eu falo com alguém marcado, eu estou falando com alguém que sofreu, que chorou, mas que resistiu e continuou de pé, contando história para a glória de Deus, aleluias. Então eu vou liberar para você, meu irmão, aguenta firme, aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Está doendo, se aperta, faz aquela posição assim, aguenta só mais um pouquinho, porque o Senhor está
Eu preciso liberar essa palavra profética. Essa noite o Senhor está marcando para curar alguém aqui. Existe um bálsamo de Deus passeando em nosso meio, e o Senhor vai curar a tua alma, o Senhor vai curar teu coração. Ei, se o Senhor não curar você, amanhã você não cura ninguém. Então Deus primeiro te trouxe aqui para você ser curado, e amanhã Ele vai usar você para curar alguém. Então aguenta firme, não desista. Isso é a escola de Deus para você. Aguenta firme, não pare pelo meio do caminho. Ah, pastor, mas foi tanta coisa que eu vivi, foi tanta coisa que eu experimentei, foi tanta coisa que... o senhor não imagina. Não, meu irmão, eu imagino sim, mas deixa eu te dizer, aguenta aí, em nome de Jesus. Que o Senhor toque teu coração nessa noite. Eu queria tanto saber quem é você para te dar um abraço. Ei, meu irmão, que o Senhor toque o seu coração nessa noite. Que o bálsamo de Deus seja derramado sobre a tua vida. Eu gosto da história de Mefibosete demais, porque Mefibosete era de uma linhagem real, e a Bíblia diz que naquela correria, quando Saul e Jonatas morrem, ele está naquela correria, ele é derrubado, ele quebra as pernas. Aí a Bíblia diz que pegam ele e levam ele para Lodebar. Ele ficava em Jerusalém, que era cidade de paz, lugar de paz, habitação de paz. Pegam ele e levam ele para a casa de Maquir, em Lodebar. Mas aonde ficava Lodebar? Todo mundo gosta de pregar sobre Lodebar. E quando fala sobre Lodebar, vai falar o que de Lodebar? Era uma terra esquecida, era um local que ninguém sabia. É verdade, mas aonde ficava? Gileade. As redondezas de Lodebar era a terra de Gileade. E Gileade sempre foi conhecida como o lugar do bálsamo. Aquele óleo, aquele bálsamo, ele era usado a fins curativos. Ou seja, por que Deus permitiu aquele jovem, aquela criança ser levada para aquele lugar? Porque ele não estava ali precisando de paz naquele momento. Aquele momento ele estava precisando de cura. Aleluias! Ei, deixa eu te dizer, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para curar você de dentro para fora. Pode rir, pode celebrar, pode bater palma, pode sair para comer com os amigos, todo mundo está te olhando e está dizendo, tá legal, tá tudo bem, mas deixa eu te dizer, Deus conhece você por dentro. Deus conhece você por dentro, meu irmão. Ninguém sabe quem é você do lado de dentro, mas Deus sabe o que você sente, aonde dói, aonde sangra. E essa noite é uma noite que Deus vai te curar, para você curar alguém amanhã. Então aguenta. Esses tempos atrás nós estávamos tão maus, eu e a Ju. Esse Covid deixou eu meio lelé da cuca. Fiquei meio doido, gente. Teve um dia que eu cheguei em casa assim, fiquei assim na sala. Vocês estão rindo que não é vocês. Dei uns 385 abraços na minha esposa. Eu via ela, dava mais uma volta. Uma angústia. Comecei a me sentir sozinho, comecei a me sentir abandonado, e eu não tenho essas coisas, eu geralmente não estou nem aí com a hora do Brasil, irmão, eu sou sossegado demais. Se alguém falar comigo, glória a Deus, se não falar, glória a Deus, meu irmão, pensa no cara que não está nem aí. Nesse dia eu comecei, não, me abandonaram, não, estou sozinho, não, esse lugar, não, fui num culto. Rapaz, cheguei naquele culto lá, o pastor que estava pregando virou para mim e para ela e falou exatamente tudo que nós tínhamos conversado há um tempo atrás. Sabe o que eu estou pregando para você aqui? Porque Deus me curou. Sabe que eu vou ser instrumento de Deus para curar a tua alma hoje? Porque eu fui curado. Então deixa eu te dizer uma coisa, esse ferimento não está revelando a sua fraqueza, esse ferimento só está revelando que você é gente. Vou falar de novo, está doendo, está sangrando não porque você é fraco, está doendo e está sangrando porque você é gente. Aleluia! Pode olhar para alguém que está do seu lado, está falando, está doendo não porque você é fraco, está doendo porque você é gente.
gente sangra, gente sofre, gente tem dor, mas deixa eu te dizer uma coisa, é esse tipo de gente que Deus continua levantando para curar alguém amanhã. A Bíblia vai relatar, meu irmão, que Jesus se apresenta do lado dos seus discípulos, do lado de dentro, e mostra para eles os ferimentos das mãos e do lado. Eles olham, ficam impactados. Isso me impactou. Eu falei, Senhor, meu corpo está glorificado, por que essa cicatriz está lá? Some. Ele falou, não, cicatriz é marca. Cicatriz é marca de quem venceu. Cicatriz. Sabe por que Jesus mostrou cicatriz para eles? Porque ele não desistiu enquanto estava sangrando. Sabe por que Jesus mostrou a cicatriz para eles? Porque Jesus não parou enquanto estava sangrando. Então tem uma palavra de Deus para alguém: está sangrando, mas continua. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo de olhar para trás. Continua para a glória de Deus. Jesus chega, se apresenta, sai, de repente chega Tomé e fala, eles viram para Tomé e falam, Tomé, Jesus estava aqui. Tomé, eu não acredito, é só se eu ver a mão e o lado. Jesus chega e fala, ô Tomé, tu quer ver? Mas bem-aventurado mesmo é aquele que não viu, mas creu. Vou falar de novo, bem-aventurado mesmo é quem não viu, mas creu. Quer ser mais do que feliz? Começa a acreditar. Quer ser mais do que feliz? Começa a resgatar a fé no teu coração. A palavra está sendo liberada, fala, eu recebo para a glória de Deus. A palavra está sendo liberada, falando, não, eu pego, eu quero. Eu tenho uma história que eu sempre conto, porque essa história para mim foi muito marcante. Essa história para mim foi muito marcante. Um dia eu estava na igreja, uma mulher começou a entregar uma profecia. Eu estava com o olho fechado, pastor. E a mulher começou a levantar uma profecia lá. Jovem, Deus vai te usar. Deus vai te levantar, jovem. Deus vai começar a te levar para esses 4 cantos. Você vai ser um instrumento de Deus para a salvação. Deus vai usar você. Meu irmão, eu comecei a chorar, Roger. E eu estou aqui chorando, falando, eu recebo. E a profecia, não, então receba. E eu recebo. Quando eu abri o olho, não era para mim. Era para um outro jovem que estava lá na frente. Eu falei, gente, eu fiquei meio envergonhado, que eu estava chorando, emocionado. De repente eu olhei assim e falei, gente, não é para mim não a profecia. De repente falei, Senhor, mas eu recebo isso aí também. Vai que sobra aí, Senhor. Vai que cai uma migalha aí dessa profecia. Eu estou dentro, Senhor. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Coisas espirituais poderosas que eu tenho vivido com o Senhor, eu creio, porque eu tomei posse quando a palavra foi liberada sobre a minha vida. Deixa eu falar com alguém aqui nessa noite, meu irmão. A palavra está sendo liberada, acredite. Foi o que Jesus falou para ela, bem-aventurado, mais do que feliz é aquele que não viu, mas ele acreditou, aleluias. A Bíblia diz que Jesus mostra as feridas, as cicatrizes para Tomé, reúne os seus discípulos e diz para eles, gente, eu tenho uma ordem para vocês. Qual é a ordem? Não saiam daqui, até de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A ordem de Jesus é clara, não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Mas a minha pergunta é, por que Jerusalém? Jerusalém é o cenário da dor. Jerusalém é o cenário da humilhação. Jerusalém é o cenário onde todo mundo teve que ver pelado. Vergonha para o judeu. Meu irmão, aquela tanguinha que aparece no filme Paixão de Cristo, é porque eles estão tampando, porque a humilhação pública deixava nu, e para um judeu a nudez era uma vergonha, foi exatamente o que Jesus passou. Então aquele lá é o cenário da vergonha, foi onde apanhou no rosto, é o cenário da humilhação, é onde foi chicoteado, é o cenário da dor.
Quando Jesus vence e ele ressurreto chega para os seus discípulos, a ordem dele para os discípulos é: não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Mas a minha pergunta é: Senhor, não tem outro lugar para estar? Tem que ser aquele lugar? Não, tem que ser aquele lugar. Por quê? Porque no cenário daquela dor, o Senhor manifestou o seu poder sobre os discípulos. Porque no cenário do sofrimento foi aonde o nome de Jesus foi glorificado diante de uma multidão. Deus tem uma palavra para alguém que está desse lado aqui, então vou falar. O cenário da dor, o cenário da humilhação, o cenário do sofrimento, é exatamente aonde você vai ficar, porque é nesse cenário que Jesus vai ser glorificado. Deixa eu te dizer uma coisa: endereço não tira vergonha, geografia não tira vergonha, pode mudar, mas não tira vergonha. Pode sumir, tempo não tira vergonha, pode sumir durante um tempão, mas a vergonha vai continuar. Pastor, então o que tira vergonha? O que tira vergonha é honra. O que vai tirar vergonha é a honra. Por isso que a ordem de Jesus é: não saia de Jerusalém. É exatamente naquele lugar onde o Espírito Santo vai descer sobre os seus discípulos e a mensagem do Evangelho vai ser propagada, onde mais de 3.000 pessoas vão aceitar Jesus somente com uma pregação de um homem, um pescador. Eu tenho uma palavra para alguém aqui: não saia de Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Ontem eu escutei um pastor falando algo muito interessante. Ele falou: para Abraão, Deus disse, sai. Para Jonas, Deus disse, vai. Mas para os discípulos, Jesus disse, fica. Eu não sei para quem essa palavra tem direção, mas essa palavra é específica. Não saia, não se mude, enquanto a glória de Deus não for manifestada sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Não saia. A ordem de Jesus é: fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O cenário da vergonha, da humilhação, foi o cenário da glória de Deus manifesta na vida de os homens que ninguém acreditava na vida ministerial deles. Eles obedecem e eles ficam em Jerusalém. Mas de repente a Bíblia diz que veio um som, como de um vendaval, encheu toda a casa onde eles estavam, e foram vistos sobre eles línguas como que de fogo, e pousava sobre cada um deles como o Espírito Santo os habilitava. Você sabe o que é lindo nessa história? É porque quando o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles homens, o Espírito Santo foi derramado sobre cada um deles de uma forma diferente. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a vida daqueles homens, o Espírito Santo se manifestou na vida de cada um deles de uma forma diferente, foi singular. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus vai querer me usar de uma forma, Ele vai querer usar você de outra forma. Ele vai querer usar o irmão aqui de outra forma, a irmã aqui de outra forma. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o importante mesmo não é a forma que Ele vai nos usar, não é a forma que Ele vai nos conduzir, é mais se Ele é quem está nos conduzindo. Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo habilitava cada um deles como o Espírito queria. O Espírito Santo é derramado sobre eles. E todos eles começaram a falar em outras línguas, e essas línguas eram idiomáticas. A Bíblia vai relatar que cada um dos que estavam lá ouviam no seu próprio idioma. Pessoas de todos os lugares estavam lá. Os discípulos estão falando em línguas.
E quem estava lá estava ouvindo, e a Bíblia vai relatar que eles falavam sobre as coisas gloriosas de Deus, cada um falando de um jeito, mas era uma linguagem clara que todos entendiam. Vou falar de novo, cada um estava falando de um jeito, mas todos que estavam naquele ambiente conseguiam compreender aquilo que se falava. Quer ver a glória de Deus invadir a igreja? É quando nós começarmos a falar a mesma língua. Quer ver a glória de Deus invadir a igreja? É quando nós falarmos a mesma língua. É quando a gente caminhar na mesma língua. Sabe o que destrói a família de gente? É quando cada um fala um idioma. É quando dentro de uma casa tem 3, 4 idiomas. É quando dentro de uma igreja tem 3, 4 idiomas. Nós precisamos falar a mesma língua. Está falando diferente, mas está todo mundo entendendo. A linguagem pode ser diferente, mas o recado é o mesmo. E quando a Bíblia diz que eles falavam, cada um entendia da glória de Deus, e as pessoas ficaram impressionadas com o que estava acontecendo. Alguns acharam até que estava bêbado, e Pedro falou, não, isso aqui está se cumprindo o que disse pelo profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões. Se cumpriu lá. As pessoas ficaram impactadas, porque estava todo mundo falando uma língua que não são esses homens aí, varões galileus, QI baixo. Como é que pode isso? É o poder de Deus. Repita assim comigo, é o poder de Deus. O apóstolo Paulo disse, o evangelho, a mensagem da cruz, é loucura para quem perece, mas para nós, é poder de Deus. Aqui eu estou começando a caminhar para o final, mas eu preciso que você entenda isso. Eu quero fazer uma pergunta para você. E a minha pergunta é uma pergunta bem simples. Você está feliz do jeito que a sociedade está caminhando? Você está feliz com uma escola, com o que a escola está se tornando? Qual é o sentimento que existe dentro de você? Com tudo aquilo que tem sido implantado dentro da nossa sociedade? Com o que estão tentando implantar nas escolas? Que vão ensinar para os seus filhos? Qual é o sentimento que existe em você? Agora eu tenho outra pergunta. Qual é o desejo de mudança que existe em nós? Porque talvez dentro de mim existe um sentimento de indignação. Não aceito isso. Mas a minha pergunta é, mas e a vontade de fazer para com que algo mude? Qual é o nível que existe dentro de você? Sabe o que está prejudicando? É que está faltando em nós o poder de Deus. O que está faltando na minha vida é o poder de Deus. O que está faltando na tua vida é o poder de Deus. Porque o poder de Deus, meu irmão, não existe barreiras para ele. O poder de Deus não existe coração duro. O poder de Deus não tem nada que possa impedir. E o evangelho é poder de Deus. A ordem de Jesus não era para quem acordou num dia desajustado e falou, eu vou seguir Jesus, e Jesus falou, não, fica aqui. Não, a ordem de Jesus é para quem andou com ele 3 anos e meio. A ordem de... Ô irmão, já fiquei até olhando aqui, falei, será que eu estou passando o meu horário? A ordem de Jesus era para a gente que andou com ele 3 anos e meio. A ordem de Jesus é para quem expulsou demônio, é para quem curou enfermo. A ordem de Jesus é para quem acompanhou Jesus, andou de perto, conseguiu contemplar a glória de Deus. Ele viu o endemoniado gadareno sendo liberto. Eles viram Jesus falar com o mar e com o vento, e o mar e o vento obedecer a Jesus. Foi para esses homens que Jesus disse, não saiam de Jerusalém, até que vocês
sejam revestidos de poder. Você sabe o que Jesus está dizendo para eles? Até hoje vocês caminharam comigo, eu liberei um pouquinho do que tinha em mim para vocês, mas para onde vocês vão, o que vocês vão viver, o que vocês vão experimentar, vocês precisam do poder de Deus. É sobre isso que eu quero concluir aqui. O quanto do poder de Deus existe em nós, o quanto do poder de Deus existe em você, o quanto do poder de Deus existe em mim, o quanto a igreja de Jesus é poderosa, o quanto nós conseguimos transmitir a glória e o poder de Deus para aqueles que estão vivendo conosco no dia a dia. O quanto, gente. O reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus é poder. Eu quero te encorajar nessa noite a buscar o poder de Deus. Eu quero te encorajar nessa noite a buscar a glória de Deus. Por quê? Porque isso está disponível para nós. Porque isso é disponível sobre a igreja. A ordem de Jesus para os discípulos em Jerusalém era: o poder de Deus vai descer sobre vocês. O Espírito Santo desceu aquele dia sobre eles. A manifestação do Espírito sempre foi em conta-gotas no Antigo Testamento. Era a manifestação do Espírito. Deus usava, fazia o trabalho, fazia o que tinha que fazer, depois o Espírito Santo não. Agora o Espírito Santo mora em nós. Isso, meu irmão, é algo que me deixa maluco. Vou falar de outra forma: Deus está morando dentro de mim e de você. Deus mora dentro de nós. Deus mora dentro de você. O apóstolo Paulo diz: não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu te pergunto, como que pode Deus morar dentro de nós e nós não mudarmos nada ao nosso redor? Por isso que eu falei que nós precisamos voltar a acreditar. O maior inimigo de nós vivermos tudo que a palavra nos garante, sabe o que é? A fé. Porque parece que existe um bloqueio na nossa cabeça, porque nós sabemos que Deus mora em nós, mas parece que isso não flui. Nós sabemos que Deus mora em nós, mas parece que isso não muda. E meu irmão, pastor, mas o que isso tem a ver com missões? Tudo. Sem o poder de Deus nós não avançamos, sem o poder de Deus nós não conquistamos, sem o poder de Deus nós não vamos conseguir ampliar as nossas tendas, não vamos, porque tudo é pelo poder de Deus. A manifestação, a glória de Deus, a salvação, o crescimento da igreja primitiva, ela não veio pelos apóstolos, ela veio pelo Espírito. Quem trouxe o crescimento, quem trouxe a salvação, quem trouxe cura, quem trouxe milagre, quem trouxe poder, foi o Espírito Santo naqueles homens, não foram os homens. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o Pedro, que o Tiago, que o João, que o apóstolo Paulo, eles eram homens como nós. Sabe o que eu estou dizendo? Que Elias era homem como nós. A Bíblia diz isso, não é eu. Isso não é um achômetro, isso é o que a palavra de Deus nos garante. Ele vai dizer: porque Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Mas peraí, eu estou falando com um homem que orou e fogo desceu do céu e lambeu a água da terra. Eu estou falando de um homem que chegou e falou: segundo a minha palavra não vai chover, e durante 3 anos e meio não choveu. O que tinha nele? O que tem em nós. O que tinha nele? O que tem em mim, o que tem em você. O Espírito Santo mora em nós. Nós precisamos nos apropriar disso. Deixa eu te dizer uma coisa. O que eu preciso fazer, pastor? Ser disponível. O que eu preciso fazer? Ser disponível. Porque à medida em que você é disponível, o Espírito Santo te usa.
Eu preciso que você saia daqui entendendo nessa noite, você não precisa fazer nada para o Espírito morar em você, porque a Bíblia diz que quando nós ouvimos a palavra da verdade e cremos que em Jesus Cristo, nós fomos selados com o Espírito Santo, Efésios capítulo 2, capítulo 1. Então, se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você crê que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, você já tem o Espírito Santo em você. Isso é uma promessa de Deus sobre nós. Então você não precisa fazer alguma coisa para o Espírito habitar em você, não isso. Isso já é uma verdade sobre a sua vida. O que nós precisamos agora é estarmos disponíveis para que o Espírito Santo nos use. O poder de Deus sobre aquela igreja, sobre aquele tempo, ele continua sendo real e verdadeiro sobre nós, porque o Espírito Santo não mudou. O que mudou foi a disponibilidade dos homens que o Espírito Santo possui. Deus fez isso com John Wesley, Deus usou Moody, Deus usou Jerônimo Savonarola. O que esses homens tinham, o que eu e você temos? O Espírito Santo. Mas por que aconteceu com eles e não acontece conosco? É porque eles estavam disponíveis, e talvez nós estamos retendo aquilo que é de Deus. Então é isso que eu quero que você saia daqui entendendo. Existe algo dentro de você. O Espírito Santo mora dentro de você. E Ele quer usar você para coisas grandiosas, poderosas, gloriosas, para a glória de Deus. E Ele quer usar você, aleluias. Ele quer usar você, e eu vou voltar para o início da mensagem. Ele quer usar você aonde você trabalha, aonde você frequenta, aonde você estuda. Ele quer usar você, meu irmão, esteja disponível para o Espírito de Deus. Eu tenho um sonho de ver um avivamento. Eu tenho um sonho de ver avivamento. Eu creio que eu vou ver o avivamento antes de morrer. Eu creio nisso. Eu oro por isso. Mas o que eu quero que você saia daqui entendendo é que para o avivamento acontecer, meu irmão, não precisa de 10.000 homens, precisa de alguém disponível, rasgando o coração diante de Deus, e Deus manifesta a sua glória na sociedade. Aí há arrependimento, a conversão, a transformação de vida pelo poder do Espírito. Ezequiel 22:30, a Bíblia diz, Deus vira para Ezequiel e fala: Ezequiel, eu procurei um homem. Deus vira para Ezequiel e diz: Ezequiel, eu procurei um homem, que se colocasse na brecha por esse povo, para eu não os destruir, mas eu não achei ninguém. Será que tem alguém que quer ficar disponível para Deus aqui nessa noite? Que essa noite seja marcada, meu irmão,